Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até o silêncio profundo onde Jó, o homem mais paciente de todos os tempos, travou batalhas invisíveis entre a fé e a dor. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez as horas noturnas pareçam longas demais e o mundo pese sobre seus ombros cansados. Saiba que Deus conhece teu cansaço e caminha contigo até mesmo quando o céu parece calado. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Nesta noite, quero partilhar com você a história que ecoa há séculos na memória dos fiéis. A história de um homem cujo nome atravessou desertos, tempestades e gerações. Jó. Jó, alma silenciosa de Uz, símbolo supremo da paciência e da fé. Um homem que, mesmo envolto em cinzas, ainda erguia os olhos ao céu como quem suplica: Senhor, onde estás? Hoje convido você a repousar o coração numa história antiga e profundamente humana. Uma história que nasceu nas páginas poéticas e sapienciais da Bíblia, mas que poderia ser contada também pelas vozes que choram em silêncio nesta madrugada. O livro de Jó não é apenas um livro, é um suspiro entre o luto e a esperança. Um altar onde lágrimas são derramadas e onde a fé se refaz em meio às cinzas. Talvez você sinta que suas próprias dores não encontram respostas. Talvez carregue perguntas que pesam tanto quanto pedras sobre o peito. Mas, nesta caminhada, prometo a você reflexões que tocam o silêncio da alma e que podem, quem sabe, fortalecer teu espírito para seguir mesmo em tempos difíceis. Feche os olhos, se desejar. Respire devagar e venha comigo ouvir a história de Jó, o homem mais paciente de todos os tempos, porque mesmo quando o céu está calado, o coração ainda pode ouvir. Talvez agora, enquanto o silêncio se estende pela casa adormecida, você sinta o coração bater mais lento e perceba como a noite envolve todas as coisas num manto delicado de bruma. E é nesse silêncio profundo que te convido a viajar comigo até a terra de Uz. Uma terra de campos largos, onde o vento balança a relva dourada como ondas num mar tranquilo. Lá vivia Jó, o homem cujo nome repousa até hoje sobre as páginas sagradas como sinal de integridade. Antes que as provações viessem, antes que o pó das cinzas colasse a sua pele ferida, Jó era conhecido por todos como um homem reto e temente a Deus. Ele se erguia ao nascer do sol para contemplar o céu. Suas mãos, que contavam moedas de prata, também erguiam orações silenciosas, como quem despeja sobre Deus cada pensamento escondido. Jó possuía rebanhos incontáveis. Milhares de ovelhas pastavam sob seu olhar atento, cabras enfeitavam as encostas dos montes, camelos caminhavam em longas caravanas sobre as rotas poeirentas que cortavam o deserto. As tendas de Jó eram vastas como pequenos povoados. Tecidos finos balançavam ao vento, perfumados pelo odor suave dos óleos e das especiarias. O murmúrio constante dos servos e o balido dos animais compunham a música cotidiana de sua vida próspera. Mas a verdadeira riqueza de Jó não se media em peso de prata ou ouro. Era um homem respeitado, generoso, sábio. Seus vizinhos vinham de longe para pedir conselhos, porque sua palavra soava como lâmpada acesa no escuro. Ele estendia a mão ao pobre, erguia o órfão caído, enxugava lágrimas de viúvas que tremiam diante das portas fechadas do mundo. Em seu coração havia uma reverência profunda por Deus,
um temor não de medo, mas de sagrado amor. Todas as manhãs, Jó oferecia sacrifícios não só pelos próprios pecados, mas pelos pecados que seus filhos pudessem ter cometido em silêncio, até mesmo em pensamento. Era assim Jó, íntegro, justo, alguém que vivia a fé não apenas nas palavras, mas em cada gesto, em cada silêncio, em cada pequena chama que ardia em suas lâmpadas durante as madrugadas de oração. Talvez você agora possa ver, em meio às sombras do seu quarto, a figura desse homem, de pé, olhando o céu escuro, com o vento do deserto roçando seu rosto, sem saber que, além daquele horizonte, nuvens já começavam a se formar sobre sua vida, e é sobre essas nuvens que aos poucos iremos falar. Porque mesmo os mais justos às vezes caminham sob céus que parecem pesar sobre suas cabeças. E talvez seja bom que a noite seja longa, pois há histórias que só podem ser contadas sob o manto escuro do silêncio. Jó não era apenas um homem rodeado por números ou fortunas, empilhadas como montanhas de ouro. Suas riquezas iam além do que os olhos podiam contar. Na terra de Uz, entre o perfume das tâmaras maduras e o som das águas correndo pelos pequenos canais de irrigação, havia risos ecoando das tendas de Jó. Era o riso dos filhos, 10 ao todo, que se reuniam uns na casa dos outros, celebrando a vida, partilhando pães frescos, taças de vinho e histórias que se prolongavam até o anoitecer. Era nesses encontros que a chama do altar doméstico ardia mais intensa. Velas tremulavam suavemente sobre mesas cobertas de tecidos finos, espalhando pequenos pontos de luz pelo interior das tendas. O ar carregava o aroma doce das especiarias que Jó mandava buscar em caravanas longínquas. Além da abundância material, Jó possuía algo ainda mais valioso: honra. O seu nome era dito com respeito entre juízes e anciãos. Quando ele entrava pelas portas da cidade, vozes se calavam para ouvi-lo, pois cada palavra sua soava como promessa de justiça e compaixão. A generosidade de Jó corria pelas veias de suas terras, como água subterrânea que alimenta plantas sedentas. Viúvas recebiam mantimentos, órfãos encontravam abrigo. Homens aflitos, carregados de dívidas ou medo, encontravam em Jó uma palavra que os sustentava como rocha firme. E, acima de tudo, havia a fé, uma fé sólida, como muralha antiga erguida contra tempestades. A fé de Jó não era apenas feita de orações ditas em voz alta, mas de suspiros secretos durante a madrugada, quando todos dormiam. Muitos talvez vissem apenas o homem próspero, dono de imensas riquezas, mas ignoravam que todas as manhãs ele se levantava para oferecer sacrifícios por seus filhos, dizendo em seu íntimo: talvez tenham pecado em seu coração e amaldiçoado a Deus em pensamento. Havia, portanto, no peito de Jó uma chama que ardia silenciosa. O cuidado pelos que amava, o temor reverente por Deus, a certeza de que todas as coisas, até as mais belas, podiam se desfazer num sopro, se não estivessem ancoradas na graça divina. E assim, Jó vivia seus dias, no entrelaçar da prosperidade e da devoção, sem imaginar que o silêncio do céu começava a ser rasgado por vozes que discutiam o seu nome. Pois nas regiões onde a luz não chega, algo se movia, preparando-se para provar até onde podia ir a fé do homem mais paciente de todos os tempos. Enquanto na terra de Uz o vento soprava sobre os campos dourados e as tendas de Jó permaneciam erguidas em paz, havia um lugar além do olhar humano onde o silêncio se enchia de vozes que não pertenciam a este mundo. Era o conselho celestial. Um cenário invisível, onde o trono de Deus erguia-se como montanha luminosa, envolto em brumas, relâmpagos contidos, e um resplendor tão intenso que nem as estrelas ousavam piscar. Ali, entre coros de seres que cantavam a santidade eterna, apresentou-se também aquele que ronda a terra
em busca de quem possa ferir. Satanás entrou entre os filhos de Deus, e Deus, em sua voz que soa como muitas águas, perguntou-lhe: De onde vens? E ele respondeu: De rodear a terra e passear por ela. E foi então que o nome de Jó ecoou nas alturas. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás, com um sopro gelado que parecia fazer tremer até as colunas do céu, retrucou: Porventura teme Jó a Deus de balde? Por acaso não cercaste ele e a sua casa com uma sebe? A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Naquele instante, pairou um silêncio denso como véu sobre o conselho celestial. Foi quando Deus disse: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor como sombra que se esgueira para dentro da noite. Era o prenúncio de ventos escuros que começariam a soprar sobre-os. Acima das planícies ainda tranquilas, nuvens invisíveis começavam a se condensar, carregadas de algo que ninguém via, mas que viria a sacudir cada pedra, cada lâmpada, cada coração. Jó, naquele momento, ainda levantava-se antes do sol, ainda contava seus rebanhos, ainda respirava a paz de quem se sente abrigado sob as asas divinas. Mas longe de seus olhos decidia-se o princípio de uma prova que atravessaria não apenas sua carne, mas as profundezas do seu espírito. Pois às vezes, enquanto os homens dormem sob tetos tranquilos, há diálogos celestiais que selam destinos sobre a terra. E foi assim que começou a se erguer o primeiro ato da grande tempestade que mudaria para sempre a vida do homem mais paciente de todos os tempos. E foi assim, depois que as vozes se calaram no conselho celestial, que a terra começou a tremer sob pés invisíveis. Num só dia, enquanto o sol ainda lançava seus raios sobre as tendas de Uz, o destino de Jó começou a se desfazer, como um tecido rasgado pelo vento. Vieram os mensageiros, um após o outro, cada um com o rosto marcado pelo pó das estradas e os olhos arregalados pelo horror do que haviam testemunhado. O primeiro chegou ofegante, quase sem voz, trazendo a notícia que cortava o ar como lâmina. Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Então vieram os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a notícia. Mal acabara de falar, veio outro, trazendo o peso de novas palavras. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a notícia. E, enquanto o coração de Jó mal absorvia o golpe, chegou o terceiro mensageiro, com poeira colada ao suor do rosto, dizendo: Os caldeus formaram 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e feriram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a notícia. Cada frase desses homens parecia retinir como metal frio contra a pedra. O ar dentro da tenda de Jó ficou denso, quase pesado demais para ser respirado. Os tapetes finos, que antes pareciam símbolos de fartura, agora pareciam fardos sob seus pés. As joias, as tendas, os rebanhos, tudo o que construíra durante anos, começou a desvanecer-se diante dele, como miragem na areia quente. O vento que balançava as cortinas da entrada trouxe um lamento distante, como se a terra toda estivesse chorando pelo homem que outrora fora o mais próspero de Uz. Mas Jó ainda não sabia que esse não seria o golpe mais cruel daquele dia. Pois enquanto ele ouvia cada palavra desses homens, sem ter sequer tempo de fechar os olhos e conter as lágrimas, outra notícia, mais sombria que todas as outras, aproximava-se sobre pés apressados, trazendo consigo a maior dor que um coração humano poderia suportar. E assim,
Na mesma terra onde outrora o canto dos servos se misturava ao balido dos rebanhos, erguiam-se agora ecos de desespero, anunciando que as muralhas da segurança de Jó começavam a ruir pedra por pedra, sob a permissão do céu. E foi então, como se o dia já não tivesse desabado sobre Jó com violência suficiente, que se aproximou o quarto mensageiro, coberto de pó e com o olhar vazio, como quem retorna do vale das sombras. Sua voz saiu embargada quase num sussurro. Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, quando eis que um grande vento sobreveio do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Ali, naquele instante, o mundo de Jó desabou de um modo que riquezas alguma poderiam consolar. O chão pareceu oscilar sob seus pés. A luz do dia tornou-se cinza, como se o sol se escondesse por vergonha de testemunhar tamanho sofrimento. Na memória de Jó, talvez tenha passado o som das risadas de seus filhos, o tilintar das taças nas festas familiares, as vozes chamando-o de pai, buscando nele o conselho, o abrigo, o sorriso tranquilo que sempre oferecia. Agora tudo estava em silêncio, um silêncio tão absoluto que parecia esmagar o peito. O vento que derrubara a casa parecia ainda soprar sobre a terra de Uz, levantando pequenas espirais de pó, como se quisesse apagar todos os rastros da alegria que um dia existira ali. Talvez Jó tenha fechado os olhos, como quem busca, no escuro da mente, a esperança de que aquilo fosse apenas um sonho mau. Mas não era. A dor de perder os filhos não é dor que se possa medir ou narrar por inteiro. É um vácuo que se abre na alma, tragando a luz, o ar, as palavras. Na terra de Uz, as tendas de Jó, antes tão cheias de vozes juvenis, ficaram vazias. A chama das lamparinas ardia mais fraca, lançando sombras alongadas que pareciam estender mãos silenciosas pelas paredes de tecido. Ali estava Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus, agora com os olhos perdidos no espaço que separa o humano do divino, pois há dores que fazem até mesmo a fé estremecer, como chama exposta ao vento, e ainda assim a história não terminara. Pois havia algo em Jó que nem o vento, nem a destruição, nem a morte podiam arrancar. Algo que nasceria na escuridão para testemunhar ao mundo inteiro o que significa adorar a Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E é a resposta desse homem, em meio ao luto, que a noite agora se prepara para nos revelar. E quando o pó da destruição ainda não havia assentado sobre a terra de Uz, quando as lágrimas ainda queimavam os olhos como o sal sobre feridas abertas, Jó se ergueu. Não havia em seu semblante o sorriso sereno de outros dias. Não havia ao seu redor o coro alegre de filhos ou o balido tranquilo dos rebanhos. Havia apenas o vento frio que assobiava pelas dobras das tendas rasgadas e o perfume agridoce das especiarias que, mesmo naquela hora, não conseguiam encobrir o cheiro da dor. Jó rasgou o manto. Rasgou-o não apenas porque era costume dos homens em tempos de luto, mas porque o coração parecia rasgar-se também, numa dor que sangrava silenciosa. Raspou a cabeça. Curvou-se até que a sua fronte tocasse o pó, misturando as lágrimas com a terra. E então, num sopro que parecia vir não apenas da boca, mas do mais fundo da alma, Jó disse palavras que atravessariam séculos, ecoando até nós nesta noite. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi um louvor que não brotou de alegria, mas de rendição. Um louvor que não nasceu do entendimento, mas do mistério da fé que se agarra a Deus, mesmo quando o chão desaparece sob os pés. Talvez, na quietude do seu quarto, você sinta agora a força dessas palavras, pois há momentos na vida em que nada resta.
exceto a escolha de bendizer ou não o nome do Senhor. E Jó escolheu bendizer. A noite em Uz parecia mais escura. O vento agitava as tendas com gemidos que pareciam lamentos. Mas no meio dessa escuridão, uma chama pequena e persistente ardia no peito de Jó. Não era a chama de quem está alegre, era a chama de quem, mesmo despido de tudo, recusa-se a abandonar a fé. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Palavras que ainda hoje caminham pelos corredores do tempo, sussurrando consolo àqueles que, como Jó, se veem diante do abismo do luto. Pois há algo em Jó que a noite não conseguiu apagar. Algo que permanecerá brilhando, mesmo quando o deserto parecer não ter fim. E é por causa dessa chama que o céu, que parecia tão distante, ainda continuaria olhando para Jó, pois a história dele estava longe de acabar. Havia outra provação se aproximando, mais íntima, mais cruel, que desceria do invisível até tocar-lhe a carne. E sobre essa dor, que sangra por dentro e por fora, é que agora a noite vai nos conduzir. A noite sobre Uz parecia ter se fechado ainda mais, como um véu espesso que não deixava passar sequer o brilho pálido das estrelas. E enquanto os ecos das palavras de Jó, o Senhor deu e o Senhor tomou, ainda flutuavam sobre o silêncio pesado, o conselho celestial se reuniu outra vez. Ali, entre as colunas de luz e as sombras profundas, onde os anjos se mantinham em reverência, ouviu-se novamente a voz do Senhor. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e conserva a sua integridade, ainda que me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Mas Satanás, envolto num silêncio gelado, respondeu: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E Deus disse: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Assim, as nuvens de dor, que já haviam despejado tragédias sobre as posses e sobre os filhos de Jó, agora desciam ainda mais baixo, para tocar-lhe a pele, os nervos, o sangue. Logo sobre o corpo de Jó surgiram feridas abertas, chagas que cobriam da planta dos pés ao alto da cabeça. A pele ardia como fogo, rachava, sangrava. O simples ato de se mover se tornava um suplício. Cada sopro do vento do deserto parecia trazer consigo grãos de areia que se cravavam nas feridas expostas. A febre consumia-lhe as forças. O suor escorria misturado ao pus das feridas, deixando no ar um cheiro acre, insuportável. Onde antes Jó se sentava em tronos de respeito, agora encontrava repouso apenas no pó. Onde antes o vestiam roupas finas, agora ele se cobria apenas de dores e silêncio. Talvez, naquele momento, Jó tenha sentido o que muitos sentem quando a dor física invade até os últimos refúgios da alma, um abandono profundo, como se até Deus se mantivesse distante. Pois não há dor tão brutal quanto a que se instala na carne e grita noite adentro sem trégua. A terra de Uz, antes cenário de risos e abundância, agora estava mergulhada no lamento. O vento passava pelas tendas e fazia ranger as estacas como se a própria terra lamentasse pelo seu filho mais justo. Mesmo assim, algo em Jó persistia, um fio de fé, quase invisível, que resistia como chama frágil, dançando ao vento, mas que não se apagava. Pois, mesmo quando o corpo sangra, há uma parte da alma que se recusa a morrer. E enquanto Jó se acomodava sobre as cinzas, surgiriam ainda novas vozes ao seu redor, trazendo palavras que pesariam sobre ele como pedras. Pois há feridas que se veem na pele, mas há dores que se cravam no coração, através da voz daqueles que deveriam oferecer consolo. E é para esse silêncio ferido, povoado de cacos e de palavras duras, que agora caminharemos.
E assim, sob o peso de dores que queimavam a carne, e sob a lembrança viva de vozes que já não existiam, Jó afastou-se do lugar onde antes se sentava, entre homens respeitados. Saiu para o monte de cinzas, onde o vento espalhava nuvens finas de pó, tingindo tudo de um tom cinzento, como se a cor tivesse abandonado a terra de Uz. Ali, Jó sentou-se, não em trono, mas sobre o chão frio. Não em almofadas de tecidos preciosos, mas sobre as cinzas do que restara de sua vida. Com as mãos, tomou um caco de vaso, pequeno, áspero, frio, e começou a raspar as feridas que cobriam sua pele. Cada movimento do caco sobre a carne viva arrancava pequenos gemidos, tão baixos que pareciam sumir no vento. E o vento, naquele lugar, cantava uma música triste. Levava consigo o cheiro acre das chagas, o pó das cinzas, as preces mudas que Jó não conseguia mais formular em palavras. Ali, Jó parecia menor que a própria dor. O homem, que antes possuía riquezas incontáveis, estava agora curvado, com o rosto coberto de suor e poeira, misturando sangue às lágrimas. Talvez, se alguém se aproximasse naquele instante, visse apenas um homem doente, mutilado pela dor, abandonado. Mas se olhasse com olhos da alma, veria algo além. Veria um homem lutando para manter viva a última centelha de fé, mesmo quando tudo parecia sussurrar-lhe que Deus o havia esquecido. O silêncio ao redor de Jó era pesado, como se até o céu tivesse se calado. Não se ouviam mais vozes de servos, nem cânticos dos filhos, apenas o rangido do vento sacudindo as estacas das tendas ao longe. E mesmo assim, havia em Jó algo que se recusava a morrer. Pois há silêncios que não significam ausência, mas apenas uma pausa na canção divina. Há momentos em que Deus parece calado, mas seus olhos continuam sobre aqueles que, como Jó, ainda respiram entre cinzas e cacos. E nesse lugar, onde os homens se afastam, aproximou-se dele uma voz inesperada. Uma voz que, ao invés de consolo, traria mais peso ao coração ferido do homem mais paciente de todos os tempos, pois às vezes a dor mais aguda vem daqueles que estão mais próximos. E sobre essa voz que se ergueu entre lágrimas e dúvidas, a noite agora nos levará. E foi ali, entre as cinzas que se espalhavam ao sopro do vento, que Jó ouviu passos aproximando-se lentamente. Não eram passos de mensageiros trazendo más notícias, nem de servos aflitos. Eram passos conhecidos, suaves, que um dia haviam trazido consigo alegria e partilha de vida. Era a voz da mulher que, ao lado dele, havia dividido os anos de fartura e os dias em que a casa transbordava de filhos, perfumes e risos. A esposa de Jó parou diante dele e talvez tenha sentido o peso daquele quadro. O homem a quem amara, agora curvado sobre a poeira, raspando as feridas abertas com um caco de barro. O vento balançava os véus rasgados das tendas e o céu parecia tão baixo que quase se podia tocá-lo com as mãos. Foi então que ela falou. Sua voz, embargada entre desespero e mágoa, rompeu o silêncio como pedra lançada em águas paradas. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Palavras duras como lâmina sobre carne já ferida. Talvez naquela frase houvesse menos incredulidade do que dor. Pois há dores que sufocam a esperança e há lágrimas que transformam fé em perguntas amargas. Talvez ela quisesse apenas que cessasse o sofrimento do homem que amava, mesmo que isso custasse o último fio da fé que os unia. Havia em sua voz uma mistura de medo e de exaustão, como se a mulher, outrora senhora das tendas amplas e mãe de filhos fortes, tivesse chegado ao limite de suas forças. E Jó, mesmo coberto de chagas, encontrou ainda forças para responder. Sua voz, rouca e fraca, sussurrou entre o rangido do vento. Como fala qualquer doida, assim falas tu,
Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Entre ele e a esposa, estendeu-se um silêncio mais profundo que o mar. Um abismo cavado pela dor, mas também pela fé que, em Jó, ainda insistia em resistir. Talvez, no fundo, ele entendesse que a dor dela era também a sua. Que cada palavra lançada contra Deus era apenas um grito de quem não suportava mais ver o homem amado despedaçado pelas chagas, pelas lembranças e pelo silêncio do céu. Pois há momentos em que a dor faz tremer até as vozes que sempre foram firmes, e há momentos em que, mesmo amando, não sabemos como consolar. Ali nas cinzas, o homem e a mulher ficaram lado a lado, separados por um muro invisível, feito de perguntas sem respostas. Mas Deus ainda estava vendo. Ainda que calado, ainda que distante, seus olhos estavam sobre aquele homem, e haveriam de chegar outros que, com suas próprias palavras, haveriam de pesar ainda mais sobre o coração de Jó, pois há amigos cuja presença deveria trazer consolo, mas cujas palavras ferem mais do que o silêncio. E é para esses amigos que a noite agora se voltará. E enquanto o pó das cinzas ainda pairava sobre a terra de Uz, enquanto a esposa de Jó recolhia suas palavras amargas como quem recolhe cacos espalhados pelo chão, chegaram outros passos. 3 homens, amigos de longa data, vinham pelo caminho. Suas figuras surgiram no horizonte, como sombras que se aproximam na areia quente, até que o vento trouxe até Jó os rostos que ele tão bem conhecia. Eliú, Bildade e Zofar. Homens que haviam partilhado dias de conselho, festas e banquetes, e que agora vinham para ver o homem que o sofrimento tornara quase irreconhecível. Quando avistaram Jó à distância, não o reconheceram. Seu corpo estava tão coberto de chagas, seu semblante tão marcado pela dor, que precisaram chegar mais perto para crer que aquele era, de fato, o amigo que outrora se sentara entre os príncipes da cidade. E, ao vê-lo, levantaram suas vozes e choraram. Rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó ao ar, sobre as próprias cabeças, em sinal de dor e luto. Então se aproximaram e se sentaram com ele no chão. Durante 7 dias e 7 noites, nenhum deles lhe falou palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. 7 dias, 7 noites, apenas o vento sussurrando entre as dobras das tendas rasgadas, apenas o crepitar distante de alguma fogueira solitária, iluminando rostos marcados pelo cansaço. Ali, entre o pó e o cheiro acre das feridas, o silêncio tornou-se altar. Era um silêncio pesado, mas também sagrado, pois às vezes não há palavras que possam alcançar a profundidade da dor, e é melhor calar do que ferir com vozes que nada podem consolar. Talvez naquele círculo silencioso, cada um desses homens estivesse buscando dentro de si palavras que pudessem sustentar o amigo, mas não as encontravam. Pois havia algo na dor de Jó que ultrapassava tudo o que haviam aprendido sobre Deus, justiça ou sofrimento. E Jó, mesmo envolto em silêncio, talvez sentisse tanto consolo quanto peso na presença deles. Pois há companhias que, mesmo caladas, lembram ao coração que não estamos totalmente sós. E há companhias cujo silêncio também nos faz perceber que ninguém, nem mesmo os amigos mais íntimos, conseguem entrar nos lugares mais escuros da nossa dor. Naqueles 7 dias, o tempo pareceu estender-se como um manto infinito. O sol nascia e se punha, tingindo de vermelho as cortinas esgarçadas das tendas. As estrelas giravam sobre a terra de Uz, e finalmente, depois do longo silêncio, algo dentro de Jó rompeu-se. Pois há um limite para a dor que o coração humano consegue conter, sem deixar escapar o clamor que lhe queima no peito. E é o som desse clamor que, na próxima noite, começaremos a ouvir. E foi ao fim daqueles 7 dias de silêncio que Jó abriu a boca.
O vento frio ainda passava sobre as cinzas, agitando os trapos que cobriam seu corpo ferido. Seus amigos estavam sentados em roda, cabisbaixos, sem saber que palavras poderiam alcançar a dor que parecia não ter fundo. Então, Jó rompeu o silêncio, mas não foi com orações serenas, nem com palavras cuidadosas que se costuma dirigir ao Senhor. Foi com um grito que vinha do fundo do abismo em que sua alma se encontrava. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Naquela frase, ecoava toda a dor de quem já não via sentido em ter vindo ao mundo. De quem, ao invés de procurar consolo, desejava que nunca houvesse existido. Talvez as estrelas, suspensas sobre os, tenham tremeluzido ao som dessas palavras, pois até os céus parecem estremecer quando um justo clama assim. Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento, desejou que ele se tornasse trevas, que nenhuma luz o iluminasse, que os que invocam maldições o amaldiçoassem também. Era o clamor de alguém que havia perdido tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, sua honra. Mas mais que tudo, parecia ter perdido a certeza da presença de Deus. Pois há dor que fere o corpo, mas há outra, mais profunda, que fere a alma ao ponto de desejar o nada. No rosto dos amigos, talvez tenha surgido o pavor, pois jamais imaginaram ouvir tais palavras daquele que sempre fora exemplo de integridade, de paciência, de fé que não se quebrava. Mas Jó não estava blasfemando contra Deus. Ele estava chorando diante dele, pois mesmo o justo tem o direito de lamentar. Mesmo o homem mais paciente de todos os tempos carrega limites de carne e lágrima. Talvez em suas palavras você também ouça ecos de algo que já sentiu, quando as noites parecem longas demais. Quando o silêncio de Deus pesa como uma rocha sobre o peito. Quando nos perguntamos se teria sido melhor não existir do que existir para sofrer. E ainda assim, Jó falava com Deus. Pois no mais fundo da dor, há quem ainda escolha não calar-se. Há quem, mesmo quebrado, não desiste de dirigir suas palavras ao céu, mesmo que sejam palavras carregadas de dor. Ali, entre cinzas, Jó levantou um lamento que não era apenas dele. Era o lamento de todos os que, um dia, sentiram a alma se partir. E enquanto sua voz ecoava pela planície silenciosa, seus amigos, um a um, começaram a preparar suas próprias palavras, pois acreditavam ter respostas para a dor que Jó expunha ao vento. Mas nem sempre as palavras dos homens podem curar a ferida que só Deus vê. E é dessas palavras, duras e cortantes, que a noite nos contará agora. E depois que as palavras de Jó rasgaram o véu do silêncio, ecoando como trovões contidos sobre a terra de Uz, seus amigos, que até então haviam guardado 7 dias de silêncio, começaram a falar. E foi Elifaz, o temanita, quem quebrou primeiro o silêncio. Sua voz saiu compassada, quase mansa, como quem mede cada sílaba antes de soltá-la ao vento. Mas, por trás da serenidade, havia uma dureza velada, como pedra coberta por véu de seda. Lembra-te, acaso, de algum inocente que tenha perecido? E onde foram os retos destruídos? Em outras palavras, dizia que ninguém sofre sem motivo, que a dor de Jó só podia ser fruto de algum pecado oculto, ainda que ele mesmo não o percebesse. O coração de Jó, já estraçalhado, recebeu aquelas palavras como quem recebe sal sobre feridas abertas, pois não havia dor maior do que ser acusado enquanto se está prostrado no pó. Depois veio Bildade, o suíta, que falava com um tom de sabedoria, mas cujas palavras soavam como martelo sobre pedra fria. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Dizer isso a um homem que acabara de perder todos os filhos era como fincar facas no peito de um pai já destruído. E então falou Zofar, o naamatita, cuja impaciência transbordava até mesmo na voz. Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade.
Era como se para Zofar o sofrimento de Jó fosse leve, diante da culpa que, segundo ele, devia estar escondida em algum lugar do coração do sofredor. Cada discurso dos amigos vinha impregnado da teologia da retribuição, a crença de que o justo prospera e o ímpio sofre, e que, portanto, se Jó estava mergulhado em tamanha dor, só poderia haver nele alguma culpa secreta. Mas eles não viam o coração, não viam o mistério. Não entendiam que há dores que não se explicam e sofrimentos que não são castigos, mas caminhos que Deus permite por razões que só o céu conhece. Talvez, enquanto seus amigos falavam, Jó tenha olhado para o alto e sentido que o céu estava fechado como um teto de bronze, pois não havia naquela hora resposta clara. As palavras de Elifaz, Bildade e Zofar, embora vestidas de sabedoria, caíam como pedras sobre um homem que precisava de consolo, não de acusações. E Jó, no meio daquela roda de homens que supunham saber todas as razões da dor, sentia-se mais só do que nunca, pois não há solidão maior do que ser incompreendido. E mesmo assim, Jó não se calou, pois entre perguntas e suspiros ainda havia dentro dele uma centelha de fé que não se deixava apagar. E é sobre essa solidão diante da injustiça e sobre o clamor de quem se vê acusado sem causa que a noite continuará a nos falar. E depois que as vozes de Elifaz, Bildade e Zofar cessaram, o silêncio voltou a cobrir a terra de Uz como um véu espesso. Mas não era o silêncio compassivo dos 7 dias iniciais. Era o silêncio desconfortável que se instala quando as palavras ferem mais do que aliviam. Jó estava ali, sentado sobre as cinzas, sentindo o peso não apenas das chagas em sua pele, mas também das acusações que lhe haviam sido lançadas. Talvez tenha erguido o rosto, o olhar perdido no céu, como quem busca no azul infinito alguma resposta que alivie a ardência do peito. Mas o céu parecia distante, mudo, como uma muralha alta que não deixa passar nem voz, nem suspiro. Era a solidão, mas não a solidão de quem está só fisicamente. Era a solidão de quem fala, mas não é compreendido, de quem sofre, mas é julgado, de quem sangra, mas é acusado de ter cavado as próprias feridas. Pois há momentos em que não basta ter amigos ao redor. Há dores que nenhum abraço alcança, nenhuma palavra resolve. Há sofrimentos que fazem o coração sentir-se exilado, mesmo entre os rostos mais conhecidos. Jó estava cercado, mas estava só. Talvez, ao lembrar de seus dias passados, visse imagens de quando sua palavra era respeitada, de quando se sentava entre os anciãos e todos silenciavam para ouvir seus conselhos, de quando os olhos das viúvas brilhavam de gratidão e os órfãos o abençoavam por seu socorro. Agora, as mesmas bocas que antes o chamavam de justo murmuravam suspeitas. Terá ele pecado em segredo? Terá ocultado culpas que agora Deus expõe? E Jó, esmagado sob o peso das perdas e da doença, ainda tinha que carregar o fardo da suspeita. Pois há algo na dor que expõe o sofredor às interpretações alheias, como se fosse necessário sempre encontrar uma culpa que explique o sofrimento. Mas o mistério da dor é maior do que as conclusões dos homens. Talvez nessa parte da história você sinta como Jó. Talvez também carregue dores invisíveis que ninguém entende. Talvez já tenha sentido as palavras dos outros como lanças, mesmo quando eles achavam estar ajudando. E saiba, alma querida, que Deus vê o lugar onde ninguém enxerga, vê o coração que, como o de Jó, se mantém fiel, mesmo quando tudo parece perdido. E foi nesse vale de incompreensão, nesse deserto onde até as vozes amigas se tornaram punhais, que Jó começou a desejar algo que até então parecia distante. Um mediador. Alguém que se interpusesse entre ele e Deus, pois há momentos em que o coração humano anseia por uma ponte entre a dor e o trono divino. E é sobre esse anseio profundo,
que a noite agora se voltará. E foi no meio desse silêncio pesado, povoado por acusações e perguntas sem resposta, que Jó deixou escapar o suspiro mais profundo do seu coração. Pois entre as cinzas e o pó, ele percebeu quão distante se sentia de Deus, não porque tivesse perdido a fé, mas porque a dor erguera um muro tão alto que parecia separá-lo daquele a quem sempre servira. E então Jó, com a voz rouca de quem quase não tem mais forças, pronunciou palavras que atravessariam séculos. Porque ele não é homem, como eu, para que lhe responda, para que juntos vamos a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Era o clamor por um mediador. Alguém que pudesse tocar em Deus e no homem ao mesmo tempo. Que fosse ponte entre o Altíssimo e aquele que se arrastava sobre as cinzas. Talvez, ao pronunciar essas palavras, Jó não imaginasse o quanto estava profetizando algo maior do que ele mesmo, pois muitos séculos depois, Deus enviaria à terra aquele que seria o verdadeiro mediador, aquele que caminharia entre homens, calçando sandálias sobre o pó da terra, mas que também repousaria no seio eterno do Pai. Cristo, o mediador. Aquele que ouviria o clamor do coração humano e o levaria até o trono de Deus. Aquele que conheceria a dor, as feridas, a solidão, mas que, ainda assim, seria sem pecado. Talvez no coração exausto de Jó já brilhava uma centelha dessa promessa. Ainda que ele não soubesse dizer o nome. Ainda que ele não soubesse que, um dia, a cruz se ergueria como ponte sobre o abismo entre Deus e os homens, pois há momentos em que a dor nos faz desejar um intérprete entre nosso choro e o céu. Alguém que entenda lágrimas humanas e, ao mesmo tempo, fale a língua de Deus. Jó ansiava por esse mediador, alguém que pudesse dizer a Deus: sinto a dor dele, conheço o peso do pó, sei o que significa ser humano. E ainda que o céu parecesse distante, Deus já estava traçando em silêncio o caminho que um dia aproximaria novamente a criatura do Criador. Pois, mesmo na noite mais escura, a promessa se mantém viva. E enquanto Jó, entre cinzas, expressava seu desejo por um mediador, uma pergunta maior começava a crescer no seu peito. Uma pergunta que até hoje ecoa nos corações dos que sofrem. Por que sofrem os justos? E é para essa pergunta tão antiga quanto o homem que a noite agora se voltará. E assim, entre feridas abertas e palavras que ardiam mais do que as próprias chagas, nasceu no coração de Jó uma pergunta que atravessaria eras. Por que sofrem os justos? Talvez naquela noite escura sobre Uz, enquanto o vento uivava entre as dobras rasgadas das tendas, Jó tenha olhado para o céu em busca de alguma estrela que piscasse em resposta. Mas o firmamento parecia uma cortina fechada, onde Deus se mantinha invisível e calado. Por que me tiraste do ventre? Jó clamava. Por que não morri antes que olhos me vissem? Era o brado de quem não suportava o peso da dor, mas também não conseguia abandonar a fé. Pois mesmo em seu lamento, Jó continuava dirigindo suas palavras a Deus. Há na pergunta de Jó algo que ecoa no peito de todos os que sofrem. Pois o coração humano luta para entender por que a dor atinge aqueles que procuram viver em retidão, em amor, em temor a Deus. Por que homens bons adoecem? Por que crianças partem cedo demais? Por que o inocente às vezes parece esmagado, enquanto o perverso prospera? Talvez você, nesta noite, também carregue perguntas assim. Talvez tenha vivido dias em que tudo parecia ruir sem explicação, e o céu permanecia em silêncio, como se o Senhor estivesse distante. Mas a história de Jó nos lembra que Deus não se ofende com nossas perguntas. Ele não exige de nós apenas louvor, mas aceita também nosso clamor, nossas lágrimas, até mesmo nossos porquês. Pois há um mistério na dor, um mistério que a lógica não resolve, que
que o intelecto não explica, mas que a fé aprende a abraçar, ainda que com lágrimas. Jó não blasfemou contra Deus. Ele questionou, chorou, lamentou, e Deus permaneceu olhando para ele, silencioso, mas presente, talvez sem saber. Jó tenha aberto o caminho para todos os homens e mulheres que, ao longo da história, ergueriam a mesma pergunta na escuridão. Pois o sofrimento não significa ausência de Deus. Às vezes, é exatamente nos desertos da dor que Deus prepara encontros que mudam tudo. E é por isso que, depois de tanto silêncio, depois de tanto lamento, o céu finalmente resolveu falar. Pois há momentos em que a resposta divina não vem em explicações, mas em sua própria presença. E foi do meio do redemoinho que a voz de Deus se fez ouvir. É sobre essa voz, majestosa e envolvente, que a noite vai nos conduzir agora. E quando as perguntas de Jó pareciam ecoar no vazio, quando os céus permaneciam fechados como muralhas de bronze, algo começou a mover o ar sobre a terra de Uz. O vento, que até então apenas sussurrava entre as tendas despedaçadas, começou a crescer em força, rodopiando poeira e cinzas num turbilhão que fazia ranger até as estacas fincadas no chão. E do meio desse redemoinho surgiu uma voz. Não era a voz de homem, não era a voz de anjo, era a voz do Senhor. A mesma voz que moldara as estrelas, que suspendia os mares em suas praias, que contava as gotas da chuva antes que caíssem. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A voz soou como trovão contido, como o retinir suave de muitas águas correndo juntas. Não era ira pura, era majestade, era mistério. E Deus começou a falar, não para explicar a dor de Jó em detalhes, mas para revelar algo maior. A vastidão de seu poder, a profundidade de sua sabedoria, a ordem invisível que sustenta até o caos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Deus falou das bases do mundo, do mar contido por limites que ele mesmo impôs, da alvorada que conhece o lugar onde deve surgir, da neve que ele guarda em depósitos secretos. Ou entraste tu até as origens do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Jó permaneceu calado, pois diante daquela voz, cada pergunta humana parecia pequena, cada acusação dos amigos insignificante. Pois há momentos em que Deus não responde ao porquê da dor, ele apenas se revela. E, ao se revelar, ele mostra que está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez, ao ouvir Deus falar, Jó tenha sentido algo diferente da dor. Talvez tenha sentido que, mesmo sem entender, estava sendo visto, ouvido, sustentado, pois Deus não o havia abandonado. Estava ali, no meio do redemoinho, falando-lhe ao coração. E enquanto o vento uivava, Deus continuou, descrevendo as feras do campo, o caminho dos raios, os tesouros da neve, as marcas deixadas pelas patas dos leões sobre a areia. Era como se Deus dissesse, eu sei de tudo, eu vejo tudo e estou acima de tudo. E mesmo sem explicar o sofrimento de Jó, Deus oferecia algo maior, sua presença. Pois às vezes a maior resposta não é saber por que sofremos, é saber que Deus está lá. E foi diante dessa presença que Jó se calou. Pois há silêncio, que é desespero, mas há silêncio, que é reverência. E é desse silêncio reverente, nascido do encontro entre a criatura e o Criador, que a noite agora nos falará. E depois que Deus falou do meio do redemoinho, a planície de Uz ficou suspensa num silêncio quase sobrenatural. O vento diminuiu sua fúria. As partículas de poeira começaram a cair devagar, como se o próprio ar precisasse repousar diante da presença divina. Jó permaneceu curvado, o corpo ainda marcado pelas feridas, mas a alma, pela primeira vez em muito tempo, parecia repousar. Pois Deus não lhe dera todas as respostas, mas dera-lhe algo maior.
o entendimento de que há mistérios que pertencem apenas ao Eterno e que a vida humana, ainda que envolta em dor, não escapa do olhar cuidadoso do Criador. Então Jó, com voz trêmula, confessou: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E como quem se despe de toda a pretensão de compreender completamente o infinito, Jó disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ali, entre cinzas e cacos, aconteceu o maior milagre da história de Jó. Não foi a cura imediata das chagas, nem a devolução dos bens. Foi o encontro do homem limitado com o Deus ilimitado. Foi a rendição humilde de quem, mesmo sem respostas, escolhe confiar. Pois há fé que nasce da prosperidade. Mas há fé que só floresce quando tudo se perde. E ainda assim, o coração se recusa a abandonar o altar. Talvez ao pronunciar essas palavras, Jó tenha sentido as lágrimas escorrerem novamente. Mas agora, não apenas de dor. Talvez fossem lágrimas de rendição, de quem finalmente encontra descanso, não na ausência do sofrimento, mas na certeza da presença de Deus. E enquanto o vento da noite passava sobre ele, Jó parecia menor diante do universo, mas ao mesmo tempo mais próximo do Deus que governa todas as coisas. Pois antes ele o conhecia só de ouvir. Agora o via com os olhos do Espírito, e essa visão mudava tudo, pois ainda que as feridas ardessem, havia dentro de Jó uma paz que só se encontra quando a alma repousa nos braços do mistério. E foi depois desse encontro silencioso que Deus começou a preparar algo que Jó jamais poderia imaginar: a restauração daquilo que ele perdera. Pois há dores que parecem definitivas, mas Deus tem poder para escrever, depois do luto, capítulos de inesperada misericórdia. E é sobre essa restauração que a noite vai nos levar agora. E foi depois do silêncio reverente, depois do redemoinho, depois das palavras que rasgaram o véu entre o céu e a terra, que Deus voltou seus olhos compassivos para Jó. Ali, sobre o pó da terra de Uz, onde tudo parecia ter se perdido para sempre, começou a brotar algo novo, pois Deus não apenas ouviu Jó. Deus decidiu restaurá-lo. Primeiro, o Senhor repreendeu os amigos de Jó. Disse-lhes que não haviam falado o que era reto, como seu servo Jó havia falado. E mandou que levassem holocaustos e que Jó orasse por eles. E Jó, o homem ferido, aquele que fora acusado, levantou-se para interceder por aqueles que o haviam ferido com palavras. Pois há grandeza em orar pelos que nos ferem, a cura secreta que nasce quando oferecemos a Deus as dores que nos infligiram, transformando ferida em intercessão. E foi depois que Jó orou pelos seus amigos que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Começou então o milagre que ninguém poderia ter previsto. Tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus restituiu em dobro. Os rebanhos voltaram a crescer sobre as colinas de Uz. Ovelhas, camelos, bois e jumentas enchiam novamente os campos, balindo e mugindo sob o sol dourado. O vento que antes espalhava o pó da destruição, agora levantava nuvens luminosas de poeira enquanto as caravanas passavam carregadas de bens, e vieram até ele todos os seus irmãos, irmãs e conhecidos, que antes se haviam afastado no tempo da sua dor. Comeram com ele pão em sua casa, consolaram-no, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um anel de ouro. Mas o maior presente ainda estava por vir. Deus deu a Jó filhos e filhas novamente. E entre essas filhas estavam Gemima, Késia e Queren-Apuque, as mais formosas de toda a terra. E Jó viveu, depois de tudo, 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a quarta geração. Talvez nos dias finais de sua vida, sentado à porta da tenda, Jó tenha olhado o céu tingido de vermelho pelo pôr do sol e sentido o coração inundado de gratidão. Pois ele conhecia, como poucos, o sabor da dor e o milagre da esperança.
Deus não apenas lhe devolveu tudo, deu-lhe, sobretudo, o conhecimento mais precioso, que o Senhor reina sobre tudo, que há mistério em sua vontade, mas que sua bondade permanece, mesmo quando tudo parece desabar. E assim, o homem que um dia se sentou sobre cinzas, terminou seus dias pleno, abençoado, e, acima de tudo, mais próximo do Deus que tudo governa. Pois há capítulos que só Deus escreve, e há finais que só o céu poderia imaginar. E o legado que Jó deixou não foi apenas de prosperidade recuperada, mas de uma fé que resiste ao vento, ao pó, às perdas e aos silêncios. É desse legado que transcende os séculos que a noite nos conduzirá agora. E assim, na terra de Uz, a história de Jó chegou ao seu último capítulo terreno. Mas o legado que ele deixou não se limitou às tendas que voltaram a ser erguidas, nem aos rebanhos que novamente cobriram as colinas. O verdadeiro legado de Jó foi espiritual, pois sua vida se tornou como um farol aceso na noite escura, mostrando que é possível permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Jó nos deixou a certeza de que a paciência não é ausência de dor, mas persistência em crer, ainda que o coração esteja quebrado em 1000 pedaços. Ele nos ensinou que a fé não se mede apenas pelas palavras que pronunciamos quando tudo vai bem, mas pelas palavras, ou até pelo silêncio, que brotam quando nada parece fazer sentido. Talvez em seus últimos dias, enquanto olhava os rostos dos filhos e netos reunidos ao seu redor, Jó tenha sentido uma paz que transcende qualquer prosperidade material, pois agora ele sabia que mesmo quando Deus parece calado, ele continua presente. E essa é a herança espiritual que Jó deixou para cada geração que viria depois dele. A certeza de que Deus ouve até o mais tímido suspiro, que ele vê até a lágrima que escorre no escuro da noite, que nenhuma dor é em vão, mesmo que não possamos compreender seu propósito, pois há caminhos que Deus traça no deserto, trilhas invisíveis que só os olhos da fé conseguem perceber. E Jó caminhou por essas trilhas com pés feridos, mas coração que se recusava a abandonar o altar. Paciência, fé, confiança, são essas as pedras preciosas que Jó deixou como herança. Talvez, nesta noite, você esteja vivendo o seu próprio capítulo de dor. Talvez se pergunte se Deus ainda te vê, se Ele ainda se importa. Saiba, alma querida, que há um que se lembra de cada fio de cabelo da tua cabeça, que conta cada lágrima e que escreve cada capítulo da tua história com mãos invisíveis, mas cheias de compaixão. Pois o Deus de Jó é o mesmo Deus que caminha contigo pelas madrugadas silenciosas. E mesmo quando tudo parece perdido, Ele é capaz de restaurar não apenas aquilo que foi levado, mas também a paz que parecia ter se esvaído para sempre. Esse é o legado espiritual de Jó. Um legado que ainda aquece corações cansados, como chama, que insiste em permanecer acesa, mesmo sob o vento mais cruel. E agora, enquanto a noite se aproxima do seu fim, é hora de recordar que Jó não foi apenas o homem mais paciente de todos os tempos. Ele foi, acima de tudo, profundamente humano. E é sobre essa humanidade sagrada que a noite se despede para nos lembrar que há esperança até nos desertos mais escuros. E assim, caminhamos para o último suspiro desta jornada, onde repousaremos juntos sob o manto suave da confiança. E agora, alma querida, chegamos juntos ao último trecho desta longa travessia. A história de Jó, contada à sombra das lamparinas e sob o manto da noite, repousa silenciosa sobre nossos corações, como a brisa que sopra sobre o deserto depois da tempestade. Jó não foi apenas o homem mais paciente de todos os tempos. Ele foi, acima de tudo, profundamente humano. Um homem que chorou, que gritou perguntas ao céu, que sentou-se sobre cinzas e raspou suas feridas com cacos de barro. Um homem que perdeu tudo, o que o fazia sorrir,
mas que, mesmo assim, recusou-se a abandonar aquele que sempre o sustentara. Pois há algo em Jó que nos pertence também. Há em nós a mesma fragilidade, o mesmo desejo de entender o porquê da dor. Há noites em que também sentimos o céu calado e o peso do mundo nos dobra os joelhos sobre o chão frio. Mas Jó nos ensina que não é proibido lamentar, que Deus não se afasta do nosso choro, que Ele permanece mesmo quando parece invisível e que, às vezes, as maiores respostas não vêm em palavras, mas na certeza silenciosa de que estamos sendo vistos e amados pelo Eterno. Talvez agora você esteja deitado, com o peito apertado, buscando no silêncio da noite algum sinal de que Deus ainda cuida de você. Saiba que o Senhor te vê, Ele conhece cada sulco de tristeza gravado em teu semblante. E mesmo quando não entendemos, Ele permanece soberano sobre todas as coisas, pois o Deus que restaurou Jó continua escrevendo histórias de esperança, mesmo quando tudo parece acabado. E nesta noite, deixo sobre você uma promessa suave. Mesmo na noite mais escura, Deus nos ouve. Talvez você não veja agora o sol nascer sobre a terra de Uz, mas ele nascerá. E o mesmo Deus que esteve com Jó está também ao teu lado, sustentando o teu espírito, recolhendo tuas lágrimas, renovando tua esperança. Feche os olhos, se desejar. Permita que esta paz se deite contigo, como um manto leve sobre teus ombros cansados. Pois há um Deus que escreve novos começos, onde só enxergamos finais. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Jó, o homem que se sentou sobre cinzas enquanto o vento uivava lá fora, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite.